Canal Márcia Heloísa Contes História. Hoje apresenta mais uma live. Nós estamos aqui hoje apresentando para vocês o Rodrigo Fara Reis, que é procurador do Estado em São Paulo. E ele também vai falar um pouco sobre o estilo de vida saudável que ele vem desenvolvendo há um certo tempo. Eu quero aproveitar também para agradecer as pessoas que estão inscritas no canal, aqueles que têm deixado o like e aqueles que têm compartilhado também os vídeos. Eu agora vou chamar o Rodrigo e convidá-lo para entrar. Eu convidei o Rodrigo. Vamos ver se ele agora vai responder. Não estou conseguindo aqui fazer entrar a live. Espera um pouquinho. Rodrigo. Não estou conseguindo fazer aqui. Aqui, convidar o Rodrigo. Conseguir. Eu enviei o convite. Agora esperar que o Rodrigo aceite para que possamos iniciar a live. Ele já está entrando. Oi, Márcia! Rodrigo! Tudo bem? Oi? Só assim que eu consigo encontrar as pessoas maravilhosas inventando esse canal. Mas esse é o lado positivo de toda essa tecnologia, né? É É a gente, verdade. é a gente conseguir manter contato com as pessoas, né? Assim, de alguma Sim. forma, né? Ainda que virtual, a gente consegue manter algum contato, manter alguma vida, né? Que não seja dentro de casa, né? Eu estou resgatando muitas amizades e pessoas que eu conheci ao longo da vida, pessoas maravilhosas, e está sendo um prazer. Eu quero te agradecer muito por você ter Eu que quero topado agradecer. participar. Eu que quero agradecer o convite, eu fiquei muito honrado de você ter me convidado para participar. Você sabe que, para quem não sabe, ainda tem poucas pessoas que estão entrando ainda, mas a Márcia foi minha professora no ensino médio e eu dava muito valor para a matéria dela, sociologia e antropologia no segundo ano. Tem o dedinho na área de humanas, a minha questão, o meu envolvimento com a área de humanas tem dedo da Márcia. Eu te agradeço. Nossa, você é um estímulo para eu poder dar aula. Você, Thaís, Leandro, não esqueço de vocês. Foi realmente uma Ah, turma. eles todos viram, né, o convite, entraram em contato comigo, falaram que ia entrar, ó, a Fran tá aí também, falando que saudade do ensino médio. Pessoal, eu continuo com amizade com eles, a gente continua se falando. Agora, em tempo de pandemia, a gente está um pouco afastado, né, por conta dessa questão toda, né, não, só se fala virtualmente como a gente está falando agora, né. Essa foi a vantagem dessa tecnologia toda aí, para a gente poder conseguir manter contato com as pessoas que a gente gosta, né? É verdade. Isso vai ser um prazer sempre, né? Ô, Rodrigo, a gente tem 55 minutos. Quando estiver chegando lá no finalzinho, eu vou te fazer esse sinalzinho e você já sabe que vai começar a cair, tá bom? Aí, se Tá por acaso ótimo, ficar comigo. Porque eu prefiro fazer numa única live do que fazer picadinho, que eu acho que vai ser tá mais legal. certo, Rodrigo, tá conta um ótimo. pouco quem você é para quem não te conhece. Então, eu sou advogado de formação, me formei em Direito na Universidade Católica de Santos em 2008. De 2008 para 2009, né? Eu sou da turma de 2008, eu me colei grau em 2009. Eu sou procurador de Estado de São Paulo desde 2010, de junho de 2010. Acabei de fazer 11 anos de carreira agora.
O tempo passa muito rápido. Até eu me assusto com a velocidade com que o tempo passa. Quando eu fiz 10 anos ano passado, eu falei, caramba, a gente está fazendo 10 anos de carreira no meio de uma pandemia, né? Assim, porque é uma Sim, data, é uma década de atuação no serviço público. E assim, a gente não pôde comemorar, mas tem que comemorar depois, não tem problema. A gente vai sim, comemorar acumulado, né? sim. E eu acabei de fazer agora, dia 18 de junho, eu fiz 11 anos de Procuradoria do Estado. Eu trabalho na Procuradoria na área do contencioso, então eu trabalho na parte de atuação processual, propriamente dita, né? Não é na área consultiva. Porque, para quem não sabe, a Procuradoria, como todos os grandes escritórios de advocacia, ela tem duas frentes básicas de trabalho, uma contenciosa, que é perante o Poder Judiciário, quando já tem litígio, e a área Uhum. consultiva perante as secretarias de Estado. Todas as políticas públicas são implementadas com o aval de pareceres jurídicos, então cada secretaria tem a sua consultoria jurídica própria, que é feita com exclusividade pela Procuradoria do Estado, por procuradores do Estado. E desde que eu entrei na carreira, na verdade, eu trabalho na parte contenciosa. Aliás, toda a minha história de estágio sempre foi em órgãos públicos e sempre foi também na área contenciosa. Então, eu fui trabalhar. Quando eu entrei na Procuradoria, não foi diferente, eu acabei indo para a área contenciosa. Eu vim direto aqui para a Regional de Santos, que atende tanto a Baixada Santista quanto o Vale do Ribeira. A Uhum. gente atua na defesa do Estado, na área contenciosa, em todas essas frentes, né? Todas essas regiões, né? O que antes gerava um grande deslocamento, né? Porque a gente tinha que se deslocar entre as diversas comarcas para fazer audiência, fisicamente, porque os processos eram físicos, as audiências eram físicas, e com o tempo tudo foi se tornando mais eletrônico. Os primeiros processos e agora com a pandemia até as audiências, né? Então, são telepresenciais. Então, assim, na verdade, eu trabalho aqui na Procuradoria Regional de Santos com essa atuação regionalizada. Desde o começo, eu sempre trabalhei na área de contencioso geral. O contencioso geral é aquilo que não é tributário, né? Tudo que não é tributário fiscal é contencioso geral. No início era contencioso geral mesmo, era clínica geral, eu fazia de tudo, desde ações de responsabilidade civil até as questões trabalhistas. Mas com o passar do tempo a gente reorganizou o serviço e desde 2013 eu atuo na área do contencioso de pessoal. Então são ações movidas por servidores públicos contra o Estado, Certo. servidores estatutários e servidores CLT, trabalhistas também, que tem os empregados públicos. E desde 2013 eu atuo nessa área especializada. E desde 2016 eu chefio esse setor específico, né? O do contencioso de pessoal. Então, eu sou chefe de seção, chefe de setor dentro da Procuradoria desde 2016. E desde 2018, aí a gente vai entrando já nos aspectos mais pessoais. Em 2018, eu sou casado desde 2014, na verdade, né? Já tenho 7 anos. Oi? Maravilha de mulher, maravilhosa ela. Ela é maravilhosa. Aliás, ela foi a pessoa que me estimulou para a área das artes, né? Sim, eu sempre preciso ter alguma mulher que me leva para algum lado, né? A minha mãe me levou para a militância política, você Uhum. foi uma professora que me levou para áreas de humanas e a Daniele me levou para as áreas das artes, né? Eu sempre tenho aí alguma mulher que me influencia de alguma forma. E a Daniele, na verdade, faz poli, ela pratica poli desde 2016, ela é defensora pública do Estado, é uma carreira É maravilhosa. lindo. Eu prestei concurso para a defensoria. Foi uma escolha difícil para mim, porque, na verdade, os concursos foram concomitantes em 2010. Tanto o da Procuradoria quanto o da Defensoria, eles foram concomitantes. Eu fiz os dois juntos. Só que eu já tinha tomado posse na Procuradoria quando eu fui convocado para o exame oral da Defensoria Pública. E Uhum. aí eu tive que fazer essa escolha difícil, porque eu já estava em Santos, eu já estava trabalhando aqui. A Defensoria sempre foi uma instituição que me atraiu por questões político-ideológicas. Eu fiz estágio lá na época da faculdade, eu fiz 2 anos de estágio lá em diversas áreas. Tenho uma profunda admiração pelo trabalho da Defensoria, mas eu aceitei o desafio de fazer a defesa do Estado, né?
de fazer é uma defesa difícil, às vezes, né? Do ponto de vista pessoal, muitas vezes eu tenho alguns conflitos, mas ao longo da vida eu acabei entendendo o que, que é, e com a maturidade a gente vai acaba entendendo o que, que é institucionalidade, né? E Isso. como é importante, muitas vezes, a gente entender as instituições, como elas funcionam e contribuir para que essas instituições se aperfeiçoem, né? Sim. Então, para mim foi um desafio muito grande trabalhar na área principalmente no contencioso geral, que muitas vezes a defensoria era minha ex-adversa. Né? Então, assim, às vezes eu chegava, olhava algumas coisas da defensoria e pensava, falava assim, ai, não é que eu acho que eles têm razão, porque tem um lado pessoal que a gente pensa, né, que a Sim, gente raciocina, é só que claro. aí depois tem a questão institucional, tem a questão jurídica, né, tem os dois lados, e entender a institucionalidade, abraçar a institucionalidade e contribuir para que a instituição se aperfeiçoe, eu acho que eu abracei isso como desafio, e eu tenho lidado com esse desafio desde então, inclusive em sessões de psicanálise. Que bárbaro. Eu faço, eu faço psicanálise desde 2018, voltei, né, a fazer, eu já fazia muito tempo atrás, quando eu era adolescente, eu voltei a fazer, porque eu Mas também essa você coisa faz como paciente ou você está já se formando como psicanalista? Não, não, como eu faço como paciente. Eu sou paciente, não tenho formação nenhuma na psicanálise, embora seja uma área que me atrai muito, que eu acho assim, brilhante, eu ainda não enveredei para esses estudos, para esses lados, não. Mas eu acho assim que foi um grande estopim para uma melhora de qualidade de vida para mim, na verdade, né? Entrando nesse assunto dessa questão pessoal, a gente fala também sobre a questão de vida saudável, né? O que que é vida saudável para mim, né? Eu fui buscar essa questão de vida saudável depois que eu fui buscar a minha saúde mental, na verdade, né? Certo. Porque assim, na verdade, eu tenho a impressão, e eu já discuti muito isso, já pensei muito sobre isso, já elaborei muito isso, tudo aconteceu muito cedo na minha vida, né? Eu entrei na procuradoria com 24 anos, recém-formado, e eu nunca tinha advogado na vida. Assim, o único processo que eu tinha, em que eu tinha atuado, era um processo justamente contra o Estado, em defesa da minha avó, para obtenção de medicamentos. Né? Então, assim, era o único processo que eu tinha. E eu lembro claramente, no dia da minha posse, eu virar para a Daniela e falar assim: meu, eles não podem me dar esse cargo, eu não tenho expertise para trabalhar aqui, né? Mas eu tinha passado, mas isso são as inseguranças, né? São questões de maturidade mesmo, que a gente vai Sim. construindo. Eu não tinha experiência, na verdade, né? E ao longo do tempo eu fui construindo e colocando esses tijolinhos aí, né, da experiência, né, profissional, Sim. e dessa parte eu acho que eu desempenho bem, porque eu sou muito comprometido com o meu trabalho. Como eu disse, essa questão do desafio me move muito, então fazer parte da defesa do Estado era algo que era ao mesmo tempo desafiador e intrigante para mim, e é até hoje, na verdade, eu gosto muito. Eu tenho muito orgulho, né, do que eu faço na Procuradoria, porque afinal de contas a Procuradoria tem um papel importantíssimo na questão do combate à corrupção, na implementação Sim. de políticas públicas, na moralidade administrativa, na legalidade e, acima de tudo, também na constitucionalidade das ações do Estado, né? E que é o Sim. que eu acho que a gente está mais precisando nesse momento, né? Que a gente tem as instituições, pelo menos as federais, aí bem abaladas com Sim. o regime democrático profundamente abalado, né? Com uma atuação, um projeto autoritário de governo, e a garantia da institucionalidade, da constitucionalidade, tudo isso faz parte do meu trabalho diário, né? Ainda que dentro do contencioso específico, né? Contencioso de pessoal, eu atuo dentro da Procuradoria sempre com essa premissa de devido processo legal, de constitucionalidade, de ampla defesa, contraditório, acima de tudo, os direitos humanos, né? Que sempre vai ser minha bandeira onde quer que eu esteja, né? Não interessa se eu vou estar na Procuradoria, no MP, na magistratura, na defensoria, eu acho que esse tem que ser o norte do operador do direito. Então, isso vai ser sempre uma bandeira para mim. Só que ao longo do tempo, inclusive por conta de ter entrado muito cedo na Sim. carreira, né, de ter exercido a profissão de maneira muito cedo, um cargo com muita responsabilidade, tudo isso me fez aprender a domar o volume de serviço, que ele existe,
tudo isso me fez cair naquela questão do workaholic, né? Durante muito tempo eu fui workaholic, e isso me trouxe consequências físicas e mentais, né? Eu tenho um traço de personalidade de ser perfeccionista, sempre tive isso. Então, tudo isso vai somando, foi somando, ou foram somando, né? São fatores que foram sendo somados e que acabaram me levando para uma estafa, né? Que hoje a gente chama de burnout, né? Então, com as pessoas, eu tive um quadro desse, mais ou menos em 2018, início de 2018, que me levou a ter episódios de pânico, né? Assim, de situações que não me faziam bem, que diminuíam a minha qualidade de vida. E aí foi quando eu fui buscar resgatar a psicanálise na minha vida. Eu tive que buscar ajuda medicamentosa também, né, nesse período. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer uma série de mudanças, né, na minha vida pessoal. E dentre dessas mudanças, uma delas foi a mudança na questão da alimentação, né? Que isso também, a alimentação tem a ver com a minha história de vida e com as bandeiras que eu defendo. Porque, na verdade, eu virei vegetariano, né? Para quem não sabe, eu sou vegetariano, eu e a Daniela, minha esposa, desde 2018, né? Fevereiro de 2018. Foi tudo nesse processo. Ser vegetariano faz parte desse processo de mudança. E ele tinha muito a ver, esse projeto de vida tinha muito a ver com as bandeiras que eu defendo, que eu sou extremamente ligado com questões ambientais, extremamente ligado com a questão da defesa do direito dos animais. Então, para mim, comer carne sempre foi um ritual, mesmo antes de ter a consciência de ser vegetariano, muito tempo antes, eu sempre fui chato para comer, porque eu não gostava de comer carne, eu tinha uma relação estranha com a carne, né? Com a carne em geral, de uma maneira geral. Então, assim, eu tinha que comer coisas que não tivessem aspecto de carne. Então, por exemplo, o que eu comia? Era o peito do frango. Que o peito do frango é uma coisa assim aberta que parece a palma da nossa mão, assim, não tem, não podia ser a parte com osso, com cartilagem, com sangue, com pele. Então, assim, tudo com nervo, tudo que tivesse aspecto animal me incomodava muito. Carne vermelha. Aquela coisa cadavérica, né? Aquela coisa cadavérica Muito. que parece um cadáver. É isso. Ó, minha mãe está dizendo que é verdade, olha lá, tá vendo? Tá testando. É verdade, não, mas porque ao longo da vida eu sempre tive muita complicação com carne. E peixes de uma maneira geral, frutos do mar, eu sempre tive repulsa. E essa coisa cadavérica mesmo, né? De você associar a comida com a morte. Então isso sempre me incomodou muito. E aí virar vegetariano era um desafio também, porque a gente tem uma cultura gastronômica muito forte ligada com a carne. Aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Assim, as pessoas falam muito de churrasco, né? Reunião de pessoas é churrasco, as pessoas pensam em churrasco, em carne. E nunca foi o tipo de programa. Eu sempre fui aquele que comia o pão com o vinagrete, né? Porque eu nunca me liguei nisso, né? Eu sempre gostei da reunião por causa das pessoas, não por causa da comida, a comida é agregadora. Ao longo da vida, É um motivo hoje, para se encontrarem. então, ao longo da vida, a gente vai vendo como a gente se associa com as pessoas, inclusive por questões alimentares, né? E a gente sempre. Aliás, isso é uma das coisas que falta na pandemia, né? A reunião da família e dos amigos em volta de uma mesa, né? Para comer, para partilhar o pão, né? É uma coisa que a gente faz, é uma coisa que a gente fazia muito aqui em casa antes da pandemia, e agora está suspenso por hora. Faz uma falta imensa isso. Muito, muito, muito. Acho que foi assim de tudo nesse período da pandemia que a gente, de todas as privações, eu nem posso falar muito em privações, mas assim das privações humanas, né, que a gente teve, principalmente na questão das relações, essa foi a pior, né? Assim, de você ter que ficar da empatia física, né? Não é só aquela questão de você falar, conversar, que a tecnologia permite, mas tem uma coisa energética, né, que rola quando a gente está junto com as pessoas, né? A gente é gregário, né? A gente precisa ter essa coisa de saber como é que o outro tá, e conversar, e trocar uma ideia. E a comida tem esse papel de ser a cola, né? Que junta tudo isso.
E assim, aí virar vegetariano foi um desafio. Porque a gente tem uma cultura muito relacionada com a carne. E assim, eu não imaginava o que que a gente ia fazer, né? Como é que a gente vai ser vegetariano? O que que a gente vai comer? Olha que loucura, Sim. né? Vai comer de tudo, gente. Só não vai comer carne, né? Só que na É. época eu tinha um medo de cair numa coisa que muitos vegetarianos caem quando começam, porque por conta dessa questão cultural, de só comer massa, 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 molho, molho, molho. E assim, não é isso, né? Você tem uma gama imensa de legumes, verduras, frutas, castanhas, né? Então, assim, não tem grãos, cereais, a gente vai indo, né? É imensa a quantidade, a variedade. Você juntou a questão do vegetarianismo com a nutrição, né? Porque muita gente Foi. não pensa nisso. Qual é o alimento que realmente nutre, né? Então, aí foi por isso que nós dois, eu e a Daniela, isso foi uma decisão conjunta nossa aqui em casa, também porque ela partilha dos mesmos ideais que eu, e a gente precisava pensar numa questão nutricional. Como que a gente vai mudar, como que a gente vai montar um prato vegetariano, como que a gente Sim. vai se tornar vegetariano sem nenhum tipo de prejuízo, sem descambar, né, num processo alimentar. E aí a gente procurou uma nutricionista, Karina Simas, que é a nossa nutricionista aqui em Santos. Ela é especializada em dieta vegetariana e vegana, e principalmente relacionada com a prática esportiva. Então, assim, a gente primeiro foi. Ela ensinou a gente a montar um prato mesmo. É verdade, a gente pensa que não, mas quando a gente. Ela falou assim: olha, como é que o vegetariano se alimenta? Do que ele precisa? Quais são as combinações? Por que as pessoas ficam falando que não tem proteína vegetal? Tem um monte. Né? Você monta o seu prato dentro da diversidade vegetal, você monta o seu prato de modo que ele fica rico em proteínas, porque você vai somando a proteína do cereal com a proteína da leguminosa, que é a proteína das folhas verdes escuras, a proteína das castanhas, você vai né, das sementes, você vai somando essas proteínas e tem proteína, e proteínas completas. Então, assim, você precisa aprender a se alimentar, de novo, porque a gente tem uma questão de como é que é um PF brasileiro. O PF brasileiro é o arroz, o feijão, que já é uma proteína completa, a Sim. salada é uma proteína animal, né? Então, assim, a gente precisava reaprender muita coisa. Então, a gente foi, de fato, se associar, buscar um auxílio nutricional na época, a gente teve essa oportunidade, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque a partir desse momento, do auxílio com esse auxílio nutricional, eu consegui manter uma alimentação vegetariana. Eu já sou vegetariano, vai fazer mais de 3 anos e meio, vai fazer quase 4 anos. Não, e a gente viu a mudança física sua, porque eu te acompanho muito pelo Facebook, né? E eu vejo, você realmente mudou fisicamente. Então tem muito a Sim, ver com sim. isso. Aí tem uma associação de fatores, né? Tem uma questão da alimentação e tem também a questão da prática de exercícios físicos. Essa questão estética, né? Ela nunca foi uma preocupação para mim. Na verdade, a minha preocupação era a qualidade de vida e de saúde mesmo, né? Saúde física e mental. E a questão mental teve que vir primeiro, né? Assim, eu precisei me reequilibrar, sair da situação de pânico, de estafa, de burnout, para poder começar a enxergar outras coisas, outros aspectos da minha vida que não estavam só relacionados com o trabalho. Sim. E aí, com isso, eu consegui puxar o fio da meada, né, nessa mudança da vida pessoal. E aí veio a questão da alimentação, veio a questão da necessidade do lazer, né, que é uma coisa que a gente pouco fala, mas às vezes o ócio é super importante. A gente precisa ter momentos de ócio, precisa ter momentos de lazer e tirar férias, né, quando a gente pode. Como é importante ter A os gente direitos tem uma culpa, trabalhistas. né? Não trabalha, parece que a gente sente uma culpa Pois social. é, Uma né? coisa de eu Pois tenho é. que desempenhar, não tem isso? Tem. Eu passei por isso, né? Assim, de falar assim, não, mas eu não posso tirar férias agora porque eu tenho muita coisa para fazer. E aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo como é importante, como esses direitos trabalhistas conquistados, né? Eles não são regalias do povo, né? Eles são necessários para a qualidade de vida das pessoas, né? Sim. Então, a gente vai vendo isso, né? Ao longo da vida, a gente vai aprendendo isso, né? Não que alguma vez na minha vida eu tenha questionado esse aspecto,
Mas, assim, do ponto de vista pessoal, essa questão do trabalho sempre me dominou, né? Que eu sou Uhum. capricorniano, né? Então, por ser capricorniano, eu sou extremamente esforçado, né? Ligado com o trabalho, com a ascensão profissional. Mas, ao longo da vida, eu fui mudando, modulando isso, né? E foi importante. E aí eu tive que retomar as atividades físicas. Eu nunca fui sedentário na minha vida, mas nesse período da estafa, do burnout, eu estava muito sedentário. Eu estava extremamente sedentário, né? Eu não estava correndo, eu não estava fazendo musculação, não estava fazendo nada. Então, isso com certeza também contribuiu para esse processo de estafa, né? Então, eu precisei retomar a prática esportiva e eu precisava encontrar alguma atividade física que me agradasse. E nesse meio tempo, a Daniela já estava fazendo pole. Ela já fazia, já tinha algum tempo. Eu não tinha muito conhecimento, assim, eu via ela fazendo, sabia do que se tratava, mas não era algo que inicialmente me chamasse atenção. Até que a gente começou a fazer circo junto, o solo acrobático. Eu vou aproveitar, vou pegar que minha bateria do celular está baixando, eu vou pegar o carregador. Mas eu vi, é a vantagem de falar do celular, a gente pode ir falando, mudando de lugar, de Sim. cômodo, né? Maravilhoso. É. Porque eu fui tentar entrar pelo computador e não deu certo. E eu fui fazer eu estava falando do pole. A gente começou a fazer circo juntos. Uhum. Eu e a Daniela, e o circo, na verdade, a gente fazia era um duo acrobático, né? Eu acho que você já Aquelas deve ter fitas, visto. vocês se amarram nas fitas e sobem. Não, as pessoas, tem gente que chama de acro-yoga, tem gente que chama de duo acrobático. Você pode falar de adágio também. Os circenses usam esse termo adágio, que vem do italiano, né? Que são parcerias, na verdade, acrobáticas. Eu faço acrobacias com a Daniela, ela é minha parceira, né? Eu sou o portô, ela é a, volante, né? Eu ia falar voadora, né? Ela é volante, mas é de voar mesmo, né? Porque na verdade eu carrego ela com as pernas, com os braços, né? E a gente tem vários vídeos meus aí na minha página do Instagram, vários vídeos nossos, né? E eu comecei assim, na verdade, eu comecei com essa parte do circo. E aí, depois, aos poucos, eu fui indo para o pole, né? Que foi uma modalidade acrobática também, Sim. arte e esporte ao mesmo tempo. E eu comecei a abraçar isso e eu abraço até os dias de hoje. Eu comecei, na verdade, o pole em 2019. A Daniela já Uhum. fazia pole desde 2016. Em 2019, ela e mais duas sócias abriram um estúdio aqui em Santos, o Sou do Pole. A Daniela dá aula disso, né? E ela é minha professora e tem sido minha professora na quarentena, né? Porque em casa a gente teve que instalar uma barra em casa para poder continuar as atividades, né? Sim. Com essa história do estúdio estar fechado, a gente teve que forrar, a gente mesmo rasgou o gesso aqui e colocou a barra de pole. E ela tem sido nossa companheira, né? Da prática diária. Não, e eu E vi tem que sido nesse último ano, a força física que você desenvolveu, tem posições que você faz agora com uma facilidade que antes você tinha dificuldade. A tua mãe escreveu aqui, né, que o valor de vocês é a disciplina, né? É o que leva realmente a marca de vocês, é a disciplina. E realmente a gente vê, você escreveu, não sei se foi ontem ou antes de ontem, você escreveu, exercitar, exercitar, e não desistir, continuar. E realmente a gente vê é, que o resultado deu, a perseverança é deu resultado. treino. É treino, porque quando eu entrei, na verdade até hoje, eu sou meio chorão, né? Assim, chorão que eu quero dizer assim, que a Daniela fala, vamos fazer tal coisa, você vai fazer a sequência, ela me mostra a sequência, eu falo, não dá, eu não vou fazer isso, eu não consigo. Eu sou meio chorão, porque eu tenho essa coisa do não, né? Primeiro eu falo não, depois eu fico vendo assim, dá pra fazer, aí depois eu começo a gostar, e aí eu já tô fazendo, e às vezes ela até fala, hoje eu tava brincando com ela. E aí ela fala assim, você dá até raiva, porque você fica falando que não vai fazer, e aí você faz de primeira. Assim, para de falar que não vai fazer, né? Assim, não, mas não é, eu não faço tudo de primeira, óbvio que não. Tem muita coisa que depende de consciências corporais, depende de flexibilidade, depende de equilíbrio, tem coisas que Sim. precisam ser desenvolvidas. E tudo no pole foi assim, como foi assim também no circo. Na verdade, quando a gente começou a fazer circo, eu e ela, eu tinha zero flexibilidade, zero, zero.
né? Hoje eu tenho 5, mas eu tinha 0 de flexibilidade na época. E isso atrapalhava muito, porque eu tinha que fazer muito mais força para carregá-la, porque a flexibilidade ajuda, né? Então, assim, ao longo do tempo, com os treinos e entendendo, tendo mais consciência corporal, eu nunca pensei que eu fosse, sei lá, fazer uma coreografia e me apresentar. E eu me apresentei com a Daniela já mais de uma vez. Né? Tem vídeos nossos aí que a gente se apresentou em São Paulo, a gente Uhum. se apresentou em Santos e se apresentou na quarentena aqui em casa também, online, né? E, Dupla, vocês se apresentaram. Como dupla, aquilo que você falou, né? Que ela é a volante e você, né? não, mas nós nos apresentamos também no pole, como, em dupla. A gente já fez atividade de dupla, polidupla também. Em São Paulo, a gente fez uma apresentação de Halloween em 2019, pouco tempo antes da pandemia. A gente chegou a fazer algumas para o estúdio também, aqui aí individuais minhas, teve na festa de final de ano e tal. Eu nunca pensei que eu fosse aderir a uma modalidade a esse ponto, né? De me apresentar e tal. Mas é que eu não tenho vergonha, né? Então, para mim, tanto faz. Eu não tenho, eu só vou lá e exponho. Porque, Claro. na verdade, essa questão artística, já que a gente está falando disso, porque para mim eu vejo o pole como esporte, mas eu também vejo como uma modalidade artística, uma modalidade Sim. de dança, né? E eu Belíssimo. acho que e Eu todo mundo tem imagino que que vocês. Toda vez que eu estou estar. passando um vídeo, eu já chamo o Ângelo. Vamos ver aqui o e já até te conhece. Não, e assim, a Daniele, na verdade, ela é profissional, assim, né? Ela dá aula, tudo, né? Eu estou aprendendo ainda, eu sou um aluno aplicado, como vocês bem sabem que eu fui. Mas assim, Característica. essa questão da disciplina que a minha mãe está falando é uma coisa minha mesmo. Eu sou muito disciplinado com algumas questões. E quando eu me proponho a fazer alguma coisa, me proponho a fazer bem feito. É claro que, assim, eu hoje tenho menos preocupação com a perfeição do que eu tinha um tempo atrás, sei lá, né, com outras questões e tal. Que essa coisa da perfeição é muito desgastante, né? Ela contribui muito para um processo de estafa, né? De você a Daniela está falando que é mentira, porque eu sou perfeccionista. Eu sou, mas assim, eu acho que já fui muito mais. Então, assim, acho que a psicanálise nesse ponto me ajudou a achar alguns furinhos aí e falar assim, não precisa ser perfeito. O importante é a gente aprender, né? E eu sou um cara que gosta de aprender. Ele fala isso para mim, porque eu tenho essa mania, né, de ficar estudando as várias questões e as perspectivas, os aspectos, e exigindo. Ele fala, mãe, ninguém tem que ser perfeito, a gente é o que é, tem que assumir o que a gente é e trabalhar a partir daquilo, né? A gente se cobra muito, né? Muito, demais. Eu sempre me cobrei muito e hoje eu tenho bem a noção de que, na verdade, essa exigência comigo mesmo, na verdade, é que acaba, às vezes, muitas vezes, recaindo sobre os outros, né? Porque quando a gente é exigente com a gente mesmo, a gente também é exigente com os outros. A gente acaba vendo como isso, às vezes, entra num processo de estresse muito grande, né? E aí você precisa dar uma amenizada. Mas isso é a maturidade que traz, né? Não é alguma coisa. Quando eu era mais novo, eu era mais implacável com as questões, né? Era tudo preto ou branco, certo ou errado, justo ou injusto. E aí a gente vai vendo com o tempo que existem 50 tons de cinza, né? Entre o preto e o branco. E essa questão artística me ajudou nesse aspecto. Porque durante muito tempo eu sempre tive a escrita como forma de expressão artística. Eu acredito que todo ser humano tem uma forma de expressão artística. Todo. A gente sempre vai ter uma forma de expressão artística. A gente precisa encontrar qual é a nossa, né? Para mim, durante muito tempo foi a escrita. Eu escrevia muito, gostava de escrever e tal, artisticamente mesmo, contos, crônicas. Mas com o tempo, com a profissão, eu comecei a sentir que a minha escrita estava muito intoxicada. Técnica. Intoxicada intoxicada com o juridiquês, né? Ela foi se Sim. tornando muito viciada em alguns aspectos jurídicos. é, e aí eu comecei a precisar desenvolver. Não que eu não abandonei, mas não considero a principal forma hoje. O pole veio nesse aspecto, mas também, hoje eu encaro para mim ainda muito mais para mim como praticante, muito mais como uma atividade física esportiva do que uma arte,
Mas eu entendo e acho que para muitas pessoas é muito mais uma arte do que um esporte. Eu acho que a Daniela talvez encare mais assim hoje, muito mais como uma arte do que como um esporte. E como Uhum. a maior parte dos nossos amigos do meio, a maior parte é artistas, são artistas, né? Que também desenvolvem como atividade física, mas encaram mais como arte. A minha expressão artística é a fotografia. Ah, você Eu faz fui, exercício. eu já tive contato com a fotografia desde sempre. Eu sempre gostei muito de fotografia, só que eu tinha uma visão bruta disso. E aí, nesse processo de mudança, que a gente mudou a alimentação, mudou o estilo de vida, mudou. Eu fui buscar a minha saúde mental com a psicanálise, mudou, foi fazer uma atividade física que, para complementar esse processo, eu precisava também de uma forma de expressão artística. E eu fui fazer um Uhum. curso de fotografia. E esse curso de fotografia me abriu Em Santos que você fez? a Foi em contato Santos? com um professor, o José Alberto Sarkis. Ele é fotógrafo já há muito tempo, com muito tempo de estrada. Ele é argentino, então ele tem uma visão crítica super apurada, ideais políticos muito parecidos com o meu. A gente a gente vai se somando com pessoas que têm a ver com a Sim. gente, né? Não é à Sim, toa. né? Você acaba se alinhando, né? São as afinidades, né? Eu comecei fazendo um curso básico de fotografia no início de 2019. Eu comprei uma câmera Canon, ela tá até aqui, ó, em pezinha, a câmera e o flash, tá ali. Eles estão Maravilhosa. postos no perfil, na verdade, que é o Reis Underline Rod Fará, que é só de fotografia, só das minhas fotografias. Eu comecei fotografando as minhas viagens, paisagens, e aí eu fui enveredando para outras questões, né? Eu sou apaixonado por fotojornalismo. Eu acho que seria uma coisa que eu gostaria de fazer ainda na vida. Eu Uhum. preciso de tempo para isso, para investir nisso. Eu acho maravilhoso. Sigo vários fotógrafos famosos, né? Assim, bebo bastante essa fonte aí de fotografia, graças à influência, inclusive, do meu professor, né? Porque eu continuo fazendo o curso até hoje. Eu terminei o curso básico, entrei e comecei a fazer um curso de linguagem fotográfica com ele, que foi o que me acompanhou durante toda a pandemia. Então, eu fiz uma sequência de fotos, são as fotos da minha quarentena. Eu fotografei a minha quarentena, né? Esse período pandêmico, ele está lá registrado. Hoje eu estou fazendo bastante foto de gastronomia, porque a Daniela está fazendo ela está fazendo curso de chefe, né? É um curso de gastronomia funcional, que aí entra num outro aspecto, além da questão nutricional, a questão da gastronomia, sempre foi uma coisa que a gente gostou muito, gosta muito, faz parte da nossa vida. E aí, quando ela começou a fazer curso de gastronomia, eu vi a comida como um excelente modelo, né? Falei, é o modelo perfeito, são as comidas, Não, né? e vocês colocam coisas sofisticadas na apresentação, assim, estética Ah, do prato. Olha, eu isso aí é falo, uma conjugação. ficam horas fazendo isso, não é possível. No começo demorava mais, agora a gente pega a prática e aí Uhum. fica tudo mais rápido, né? Assim, a experiência, né? Fica tudo muito mais rápido de fazer. A iluminação, a montagem dos pratos, até porque a comida é fresca, então ela tem que ser fotografada na hora para não ter nenhum tipo de mudança de aparência. Sim. A ideia é fotografar pratos frescos, tem uma questão minimalista, nada muito cheio de rococó. É sofisticado, mas é sofisticado no mínimo, né? Não é nada. É para valorizar bem, a ideia é valorizar o prato, valorizar o alimento. E a gente tem essa ideia, como a maior parte da nossa alimentação é vegetariana barra vegana, né? Porque assim, nós somos vegetarianos, a gente ainda consome ovos e derivados de leite. Na verdade, leite só um pouquinho. Vocês estão caminhando para o veganismo? Sim, sim. Nós estamos em vários aspectos, não só na alimentação, porque veganismo é muito mais do que a comida, né? Sim. O vegano tem a ver, é um estilo de vida que tem a ver, inclusive, com questões de vestuário, vestimenta, cosmético, estilo de vida mesmo, essa questão da causa animal, né? E assim, ao longo do tempo, desde que a gente se tornou vegetariano, a gente tem abolido várias coisas de origem animal em casa, né?
Desde roupa, por exemplo, coisas de couro a gente não tem mais, Uhum. produtos de limpeza ou produtos cosméticos, shampoo, essas coisas eles são veganos também. A gente tem essa preocupação, inclusive, de às vezes achar produtos que tenham um bom custo-benefício, que tem muita coisa cara ainda, de Sim. difícil acessibilidade para as Porque tem pessoas. pouco público ainda, né? Pouco consumidor acaba que encarece o produto, né? E aí o lance, na verdade, é que é o futuro. Quando eu vejo alguns restaurantes como aquele Eleven Madison em Nova York, que vai reabrir pós-pandemia com cardápio inteiramente vegano, e você vê alguns críticos gastronômicos falando que esse é o futuro, eu não tenho dúvidas. É insustentável do ponto de vista ambiental a gente continuar consumindo carne da maneira como se consome. É insustentável. E a pandemia, na verdade, a pandemia, na verdade, ela mostra um pouco isso, porque essa questão de você interferir no meio ambiente e acabar com os habitats dos animais e trazer e consumir esses animais que muitas vezes não são próprios para o consumo, tudo isso desenvolve uma aproximação nossa com vírus que fazem saltos, né? Sim. Então, a maior parte das pandemias que a gente enfrentou, todas elas, se você for pensar na vaca louca, tinha a ver com carne, né? Se você vai pensar na H1N1, é gripe suína, é gripe aviária, né? Essa, a gente ainda tem uma dúvida, né? Ainda não se sabe exatamente da onde veio o coronavírus, ainda existem estudos, mas a tese mais provável de que seja uma zoonose. Então, na verdade, isso tudo está ligado com os nossos hábitos, está ligado com o que a minha mãe está colocando aí, ó, capitalismo, né? De você, expansões, e até filme, né? Na verdade, aquele filme Contágio, ele Sim. praticamente ele anunciou em 2011 o que a gente está vivendo hoje, né? E, inclusive com remédios milagrosos, né? Porque lá também no filme também tinha um personagem que era o Jude Law que interpretava que ele queria fazer com que as pessoas acreditassem que se tomassem forsythia elas iam ficar curadas do vírus ou ia prevenir. O que a gente pode traduzir hoje para cloroquina, barra ivermectina, barra não sei o quê, barra vitamina D, né? Então, assim, a gente sempre tem um lunático para falar isso. E assim, eu acho que essa é insustentável mesmo, do ponto de vista econômico, é insustentável a maneira como as pessoas se alimentam hoje. A gente vai ter que repensar a nossa alimentação no futuro. Eu gosto de pensar que eu estou na vanguarda disso, sabe? Eu falo assim, eu estou pensando, eu gosto de ter a sensação de que eu estou pensando na frente. Falar E assim, você está colaborando para construir, né? O Rupert Sheldrake fala que a gente, dentro da espécie, quando um grupo começa a ter uma nova atitude, um novo comportamento, isso passa para o grupo inteiro, independente da proximidade física. Quer dizer, existe aí uma correlação energética que a gente não conhece, não sabe como funciona, mas ela caminha e interfere mesmo no comportamento alheio. Então, você realmente, é, quando fala isso na vanguarda, você está realmente criando um novo comportamento. então, na verdade é um comportamento que já existe, que eu abracei, que eu defendo, né? Que eu acho que é a chave de um futuro, na verdade. Eu acho que a gente vai precisar rever muita coisa nesse aspecto da alimentação. A humanidade vai precisar rever isso, né? E eu acho que se eu puder contribuir, fazer com que as pessoas abram os olhos para isso, eu não acredito em doutrinar as pessoas, sabe? Eu não acho que as pessoas sejam obrigadas a fazer exatamente o que eu estou fazendo, né? Eu acho que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu insight, cada um tem o seu... Eu respeito profundamente quem não é vegetariano, quem não é vegano, eu não tenho essa... Eu não tenho essa restrição, por exemplo, de convívio, né? Mas eu acho que, porque a gente tem que respeitar as liberdades, as pessoas estão incluídas numa cultura, elas nasceram e se desenvolvem nessa cultura, romper com esses paradigmas não é fácil, tanto que eu precisei de ajuda profissional para poder entrar nessa vertente, né, de alimentação. E eu acho que é importante respeitar, mas é importante também não deixar de falar sobre, né? Você abrir espaços para falar sobre o assunto, discutir o assunto e mostrar para as pessoas que existe um outro lado é importante.
Eu Agora, acho e isso muito importante. como que socialmente você e a Daniele conseguem conviver assim? Vocês fizeram essa opção. É uma opção que Uhum. está em torno de vocês também? Ou vocês têm que se adaptar quando vocês estão no convívio social? Em alguns aspectos ela está no entorno com alguma. Nós temos vários amigos vegetarianos, né? Assim, Ah, porque é aquela coisa que a gente fala das afinidades, né? sim. Eu sou praticante de yoga também, a Daniela também foi, agora ela está afastada, mas o yoga trouxe, a questão do yoga trouxe muito essa questão da alimentação vegetariana também. Então eu Uhum. conheço muitas pessoas vegetarianas, eu conheço muitas pessoas veganas, tem muita gente do poli, tem atletas maravilhosos, professores que foram professores nossos de São Paulo, que são veganos, né? E assim, tem uma força perfeita, são artistas perfeitos, são profissionais perfeitos. Então, assim, não tem nada a ver. Assim, você não vai morrer de inanição porque você não come carne, né? Você vai ter força, você vai ter desempenho, você vai ter. Existem vários estudos que já apontam para isso, né? Para essa questão da alimentação vegana e atividade física. Existem ramos da nutrição especializados nisso, né? A nossa nutricionista, ela é especializada em atletas veganos e vegetarianos. Então a Uhum. gente tem essa preocupação, né, de manter a qualidade de vida, manter uma alimentação equilibrada, justamente por conta da nossa prática esportiva. Mas existem pessoas no nosso convívio, por exemplo, se eu for parar para pensar nos meus pais, por exemplo, no meu irmão, eles comem carne, Sim. né? Então, assim, mas não tem absolutamente nenhum tipo de conflito. A família da Daniele, meu cunhado come carne, a minha sogra, todo mundo, né? Assim, a maior parte das pessoas come, meus colegas de profissão, amigos mesmo, o pessoal do liceu come carne, não são todos que são vegetarianos. A gente tem Sim. amigos vegetarianos, mas não. Mas, por exemplo, em casa, o que a gente cozinha na nossa casa não tem carne, né? Então, por exemplo, quando a pessoa vem na nossa casa, ela não vai vir esperando comer um hambúrguer na minha casa. Ela pode comer um hambúrguer, mas vai ser um hambúrguer vegano. Não vai Eu acho que é comer. mais fácil você cozinhar sem a carne para quem come carne do que oferecer carne para quem não come. Então acaba Exato, criar uma coisa exato. gostosa e que atende a todo mundo. O que eu acho legal é que a maior parte das pessoas que estão no nosso entorno são pessoas que estão abertas para experimentar, para ver, comem os nossos hambúrgueres veganos, experimentam a nossa alimentação e gostam, né? E é o que você falou, é mais fácil mesmo a pessoa se adaptar a isso do que você empurrar a carne para uma pessoa que não come. Para mim foi muito libertador não comer mais carne, sabe? Porque eu tinha uma sensação de que quando eu não comia, eu era visto sempre como um chato. E Sim. aí eu acabava fazendo uma coisa contra a minha vontade, né? Então, assim, eu consumia a carne contra a minha vontade, isso é muito ruim. Eu odeio ser refém de situação, né? E eu me sentia refém na comida. E foi o período que eu acho que eu fiquei mais estressado na minha vida foi justamente o período em que eu consumi mais carne. Você viu a pergunta que o Pascoal fez para você? Será que a alimentação vegetariana ela contribuiria para zerar a fome no mundo? É uma Quer pergunta, dizer, eu acho, zerar a fome, eu acho que vai muito mais além do tipo de vegetariano. Eu acho que isso tem muito mais a ver com políticas públicas do que propriamente com o estilo de comida, né? Estilo de alimentação. A fome, na verdade, está muito relacionada com o Estado, né? É o Estado que precisa zerar essa fome, né? É o estado de bem-estar social que a gente criou e que desenvolveu que tem que fazer com que as pessoas comam. Não interessa o quê, né? Assim, nesse ponto, assim, se você for pegar alguns exemplos, né, de quando a pessoa, muitos políticos, quando falam essa questão da fome, eles traduzem, na verdade, com a carne. O Lula fala muito isso, né? Ele fala, eu fiquei muito feliz quando eu vi o trabalhador comer picanha. Eu não vou recriminar esse discurso, porque as pessoas têm liberdade de escolher o que elas comem. O que elas precisam ter. era para quem tinha dinheiro, né? Eu lembro da minha avó, Exato. quando ela comprava 100 gramas de carne. Eu mesma, minha mãe, quantas vezes me mandou comprar 50 gramas de carne? Eu morria de vergonha de chegar no açougue e falar 50 gramas, todo mundo comprando meio quilo, 1 quilo. Mas acho que tem a ver com Uhum. isso, coisa de Tem, classe social. exatamente.
E assim, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para escolher a sua própria alimentação. Acho que isso faz parte da dignidade, né? Quando você pensa em política do Estado, você não pode fazer o Estado, por exemplo, o Estado com essa coisa de zerar a fome. Ah, vamos zerar a fome, mas vamos fazer com que todo mundo se alimente de forma vegetariana. Eu acho que isso é uma construção. Eu acho que a gente primeiro precisa fazer com que as pessoas se conscientizem a respeito do tipo de alimentação. As pessoas precisam entender o que está por trás do que elas estão comendo, né? Sim. Porque existem muitos documentários que falam sobre a indústria da carne, e não é só da carne, porque é o ovo, é o leite. Eu ainda consumo ovo. Ultraprocessado já é um problema, né? Então. Eu acho que a gente precisa abrir os olhos para isso. Eu não sei se a alimentação vegetariana equilibraria a fome do mundo, mas eu sei que ela contribuiria e muito, né, para questões ambientais, né? Porque hoje, na verdade, quando você pensa em grandes monoculturas, porque o pessoal pode falar, mas vegetariano come soja. Pois é, mas a soja, 70%, 60%, 70% da soja que é consumida, né, que é produzida, plantada em grandes monoculturas e grandes latifúndios, é para alimentação dos animais. Sim, sim. Que vão para o abate. Então, na verdade, eu não acho que você precise ir por este lado, né, da escolha da alimentação para zerar a fome, mas eu acho que ela tem impactos ambientais que precisam ser pensados em termos de políticas públicas. Então, eu acho que isso precisaria entrar, essa questão da nutrição vegetariana, vegana, ela precisaria ser difundida, precisaria ser vista, e a gente precisaria desconstruir algumas questões econômicas, e aí a gente vai brigar com o agronegócio, né? Você vai brigar fundo com os pecuaristas, porque, principalmente no Brasil, que você exporta carne, né? Você é exportador de carne, né? E eu acho que existem algumas questões aí que hoje estão entrando em pauta, que é a questão dentro do sofrimento animal, de você reduzir danos, né? De você fazer a galinha criada livre, o abate sem dor, e não sei o que, sem sofrimento, né? Evitar o sofrimento e tal. Acho que tudo isso é importante, mas eu acho insuficiente, porque, na verdade, isso é tudo paliativo para questões maiores, ambientais, que a gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. A gente acaba tendo que se deparar com essas questões que a gente só empurra com a barriga ao longo da história. E eu acho que a gente vai chegar em algum momento da vida que a gente vai ter que pensar nisso, né, como uma opção. E talvez até como política. Eu não vejo isso hoje como na pauta de nenhum tipo de Estado democrático no mundo. Eu não consigo ver isso como uma pauta de política estatal, né? Pauta de política pública, mas eu acho importante que isso, dentro da sociedade, da cultura, comece a ser exposto, né? Então, eu acho importante isso, que a gente fale sobre isso, que a gente dialogue sobre isso e mostre que existe uma alternativa à forma como as pessoas estão habituadas a se alimentar, né? E o que está por trás do que as pessoas comem. Porque a carne não é bonitinha, aquele pedacinho, medalhãozinho que vem embaladinho no mercado, né? Constrói um animal e aí você vê um pedaço que você, como você disse antes, você não correlaciona com o animal completo, né? Exatamente. Eu lembro, caminhando na rua assim com o Vladimir, ele viu uma galinha e ele olhou bem para aquilo e ficou observando a anatomia e falou: isso é aquilo que a gente come em casa? E criou uma crise ali, né? Então, acho que tem essa coisa também de você começar a ver o animal, né, como um ser completo, e não como a gente faz, né? Como a gente esfacela, vai no supermercado, você não tem noção do que você está comendo. Você não lembra. Exatamente. É um pouco de hipocrisia. O processo industrial, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? A gente fala muito isso, faz parte da nossa cultura falar sobre isso, usar esse bordão, né? E isso se aplica à questão alimentar, porque você vai lá e você, mas eu não estou nem pensando se é um bicho, se não é. É gostoso, porque tem gordura, né? Então é gostoso, é bom, mas isso tudo, essa questão do ser gostoso, é tudo hábito. Sim, é a mudança do paladar, né? A gente constrói paladar, né? O paladar é construído ao longo da vida. Quando a gente é criança, a gente tem aquela coisa do paladar infantil. Ao longo da vida, a gente começa a mudar o paladar. Por exemplo, eu não gostava de café. Aí um dia você passa a gostar do café.
Um dia você gosta de coisas muito doces, ao longo da vida essa questão do doce vai perdendo o espaço e você vai gostando de coisas mais equilibradas, né? E assim, o paladar ele vai se construindo, ele vai se tornando cada vez mais complexo ao longo da vida. A gente precisa treinar o paladar para essas coisas. Eu vejo muito nutricionista falando isso. A gente come muita coisa doce, porque, levando para o lado que não tem nada a ver com o vegetariano, o lado do açúcar. O açúcar é cultural, né, do brasileiro, porque a gente precisava escoar açúcar. Produzir açúcar, precisava escoar açúcar. Então você precisava atochar açúcar nas pessoas. Então você vai E na saúde, né? Porque depois você não tem como garantir a saúde para tanta gente com comprometimentos. Pois é. Né? Mas não hoje a gente começa a pensar nisso, nessa questão, você pensa de uma forma mais global, mais holística, né? Você associa a alimentação com saúde, mas antigamente não tinha a menor preocupação. Eu li uma matéria recentemente sobre a questão do leite condensado, que o leite condensado ficou bem em voga, né, por causa daqueles gastos do Bolsonaro com leite condensado. E acho que foi o El País, eu não lembro agora exatamente a fonte, mas eles fizeram uma reportagem sobre o leite condensado no Brasil e esse sucesso do leite condensado no Brasil e o papel da Nestlé nisso, né? A Nestlé mudou toda a doçaria brasileira típica, foi modificada para incluir o leite condensado. Então, a Nestlé dava receita para as pessoas, justamente, você vai fazer o doce? Usa leite condensado, em vez de usar o açúcar e não sei o quê. Então, todo mundo ri quando eu digo que vou fazer uma sobremesa, as pessoas falam, vai pôr leite condensado, né? Porque aquele nem todo supermercado você acha. E as pessoas brincam isso, né? Brasileiros têm uma tara por leite condensado. Então, e é cultural, né? Houve um processo de desconstrução de toda uma questão da doçaria, né, da confeitaria brasileira, para a inclusão do leite condensado e por pura questão econômica, porque a Nestlé precisava de espaço, precisava desovar a produção do leite condensado, que foi criado lá para a guerra, né, para as casernas, para os soldados, ele precisava desovar aqui no Brasil. Bom, o Brasil comprou até trenó da Inglaterra numa época que não precisava. Por que ia comprar leite condensado, não é? Que é doce, as pessoas gostam. Então, assim, a gente tem esse hábito do doce por conta de toda uma história. E quando a gente começa a analisar o que está por trás desses hábitos alimentares, o que está por trás da indústria alimentar, da alimentação, então você começa a enxergar que tudo isso é uma grande construção, né? E que você pode mudar se você quiser, se você tiver interesse e quiser buscar outras fontes, o seu paladar vai se adaptar. Eu não sinto falta de absolutamente nada, né, dessa questão da alimentação com proteínas animais. A gente passa semanas sem consumir queijo ou sem consumir ovos, por exemplo, né? Assim, entram em receitas, a gente consome, mas é muito reduzido perto do que era lá atrás, ainda há 3 anos, quando a gente começou, a gente consumia muito mais ovos, muito mais leite. Hoje, basicamente, o leite ficou reduzido ao queijo e os ovos. Né? E mesmo assim, muito mais antenada com isso, né? Eu vejo assim, da minha geração, poucas pessoas preocupadas com isso, né? A gente tem uma dependência muito grande na família, como você disse, da questão cultural. Então as pessoas nem imaginam como fazer um cardápio diferenciado, né? E vocês têm isso, né? Mas você percebeu que na tua fala a gente tem um construto político, ideológico, que a gente já está construindo há muito tempo, crítico, que tudo que a gente faz na vida a gente consegue, né, aplicar, como você está colocando. Quer dizer, você vai trabalhar, discutir a questão da alimentação e a gente vai entrar no aspecto também da cosmovisão que a gente tem, né? Que visão de mundo que a gente tem, né? A gente não desatrela, é tudo uma coisa única. A gente é um ser humano complexo, né? Para usar lá o pensamento complexo, né, do Mohan. A política está no exercício físico, amor, ela tem tudo, né? Corpo, né? Isso é maravilhoso. Cada fala que a gente tem é um ato político, cada gesto que a gente faz o ser humano é um ser político, né? Por mais que as pessoas tentem negar isso, que vê essa baboseira de apolítica, né? De vamos não, porque confunde política com com partidos políticos, né? O que também não tenho nada contra partidos políticos, muito pelo contrário, eu acho que são instituições importantíssimas numa democracia, né? Eu acho que elas precisam ser resgatadas, isso sim, não abolidas.
Mas, assim, na verdade, a gente vem vindo, né, com... Hoje, eu me preocupo muito com a situação. Eu sou um cara muito preocupado com as questões. A gente está falando dessa questão de cosmovisão, eu sou muito preocupado com os dias de amanhã, né? Então, assim, esse aspecto da alimentação é uma das minhas preocupações, que ele resvala na questão do direito dos animais, resvala na questão da dignidade dos animais, resvala em questões ambientais. Tudo isso tem uma preocupação com o amanhã. Mas eu também tenho uma preocupação política com o amanhã. E essa minha preocupação política, hoje, ela está se concretizando, porque quando eu vejo que assim, o Brasil está numa fase muito ruim. Você está fora do Brasil, imagino que vocês tenham uma visão do que está acontecendo aqui, né? Sabe, Então. E assim, a gente que está aqui dentro, eu ainda tento hoje olhar para trás e ver quais foram as pecinhas que levaram a isso, sabe? Assim, é muito complexo o processo. Eu não consigo dissociar tudo isso que a gente está vivendo hoje daquelas manifestações de rua de 2013. Sim. Aquelas manifestações de rua, para mim, foram muito assustadoras, porque tinham uma catarse. E agora a gente está terminando, depois a gente volta. Se você me convidar uma outra vez. Eu te aviso quando for cair. Pode continuar falando. Então. Eu acho que ali foi... Se continuar, só já dizer que eu te agradeço muito. E está sendo maravilhoso. Pena que tem um tempo, né? Mas eu te aviso quando estiver caindo. Tá. Não, eu acho que foi uma questão, foi uma catarse, né, social, e quem cooptou isso foi a pauta da direita, né? Não de uma direita tradicional, mas de uma extrema direita. Que existia, né, Rodrigo? E a gente não se dava conta. Ela estava ali. Foi bom para fora, que nem uma ferida, sabe? Que o pus vai para fora, que o purulento sai. Foi bom, a gente se deu conta. Eu gostaria que não tivesse sido assim. Sim, claro. Porque é muito triste você ver a situação hoje, e quando você olha pesquisas e você vê que ainda tem um núcleo duro de mais ou menos 20% de população que ainda apoia, é muito assustador. Eu acho que a sociedade brasileira está muito doente. E isso precisava ser estudado mesmo. A academia precisava se debruçar sobre isso. Sim. Entender o que está acontecendo aqui e tentar mudar, porque precisa ter uma intervenção de mudança social, eu digo, né? Para que as pessoas acordem e vejam o perigo que a gente está correndo, né? Você tem ameaças institucionais, a gente vive sob ameaça. O presidente todo dia vai naquele curralzinho dele na Alvorada fazer ameaça, bradar contra as instituições, falar do processo eleitoral, fazer bravata com golpe. Isso é uma coisa absurda. E é absurdo que 20% das pessoas achem isso normal. Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, estudar e ver o que está acontecendo. Eu espero que a gente passe por isso. Eu tenho esperança, eu ainda sou uma pessoa que tem esperança no amanhã. Eu acho que a gente vai mudar, eu acho que a gente vai voltar para os trilhos de uma discussão política normal, de esquerda com direita, né, saudável, como a gente sempre teve, sem essas bravatas políticas. Eu espero, eu acredito nisso, mas eu acho que lá na frente a gente vai ter que olhar para trás e entender de fato o que aconteceu, juntar todas as peças disso, para evitar que isso aconteça de novo. Porque um povo sem memória é um povo sem verdade. Sim. Né? Memória e verdade são coisas que estão profundamente ligadas. A gente não pode esquecer o que aconteceu. A experiência alemã é muito clara nisso, né? De você mostrar... Isso as similaridades são muito grandes. Muito, muito. E a gente vai precisar olhar para trás, mais para frente, quando a gente estiver fora desse turbilhão, que se Deus quiser, vai ser logo, quando a gente vai precisar olhar para trás e reconstruir isso, e virar a página sem esquecer. Né? E às vezes eu paro para pensar, quando a gente olha para trás, eu vou juntando algumas pecinhas, você vai juntando aquelas manifestações de 2013, você junta um trabalho muito forte da Comissão da Verdade no segundo governo Dilma, que mexeu profundamente com os militares,
porque foi uma forma de... O Márcio trabalhou com isso, ele estava na época em Brasília e ele acabou trabalhando com essa Nossa, questão. essa questão, para mim, eu não tenho dúvida de que isso feriu o ego de muita gente que se apoiava numa lei de anistia flagrantemente inconstitucional, embora tenha sido declarada constitucional pelo Supremo. Eu acho que a gente vai juntando essas pecinhas e a gente vai vendo esse caldo, né? E aí você vai ver que esse presidente que está aí hoje, que ia no programa da Luciana Gimenez para falar que todo mundo ridicularizava, hoje é presidente da República e faz bravata e ameaça as pessoas. Então, assim, é constrangedor, na verdade. Externamente é constrangedor que a gente Nossa, eu morro de vergonha. E ele é motivo de chacota aqui. Aqui as pessoas fazem, né? Vários países fazem as charges com ele, sempre simbolizando o que de pior existe na política, né? Agora, e assim... também muito o crescimento do neofascismo, né? Isso aí tem crescido então, muito na Europa. Eles não têm conseguido poder. Eles são meio caricatos, mas que existem e estão sempre mas o problema é a gente caricatura, a gente dá esse ar de caricatura, porque foi o que aconteceu aqui. A gente também dava essa questão de caricatura para a extrema-direita, a gente debochava, e eles estão aí hoje. Conseguiram poder político institucional pelo voto. Então, isso é muito assustador, porque isso reproduz coisas que já aconteceram. O Hitler também chegou em 1933 no poder com uma constituição democrática e assassinou 6 milhões de pessoas, de judeus, pelo menos. Né? Não, e aqui no Brasil já foram mais de 500 mil, né? Então, a gente percebe que... Né? Rodrigo, você acredita? Eu fiz um roteiro para a gente conversar. Você acredita que você foi seguindo o roteiro ipsis literi? Eu não acredito. Até a finalização, que eu ia te pedir justamente isso, esse panorama da política hoje, como é que você estava vendo? Falei, gente, o Rodrigo parece que recebeu todo o meu pensamento do roteiro. E a live está... Eles estão passando do horário e não fizeram cair ainda. Eu falei, que maravilha, tudo convergindo para o bem hoje. Que bom, eu fico contente, eu fiquei muito honrado de ter participado. Eu queria agradecer a todas as pessoas que assistiram, que acompanharam aí, que pelo menos pegaram o começo, o meio ou o final. Espero que a gente tenha contribuído, né, para esse diálogo com outras pessoas. Eu espero que outras pessoas dialoguem com a gente também para falar sobre todos esses aspectos políticos, de vida saudável, alimentação, esporte, saúde mental, tudo isso. Quanto mais a gente conversa e mais a gente dialoga, melhor, né? Esse é o espírito democrático de verdade, é você poder falar livremente sobre os assuntos e discutir os assuntos, debater e crescer, né, através desse diálogo. Não, e eu penso assim, tantas pessoas que talvez não tenham tido a oportunidade de ouvir sobre esses assuntos diversificados, porque muita gente falou assim para mim, essa live não vai ser com professor. Eu falei, não, mas o objetivo das lives é falar com pessoas, porque toda pessoa é interessante, toda vida merece um filme, um livro, ser exposta, e eu penso que às vezes as pessoas têm problemas ou questões pessoais individuais que elas não sabem como resolver. E escutando alguém, aquilo dá uma luz, dá um norte, e muitas vezes ela pensa, eu não estou sozinha. Né? Isso, exato. Né? É a identificação pelo exemplo, né? A identificação pelo exemplo. Você vai se identificando com as pessoas e vai vendo que existem caminhos, que existem alternativas, que você não está sozinho, tem essa sensação de desamparo, principalmente nesse momento de pandemia, foi muito ruim para muitas pessoas, essa questão de saúde mental, né? Muito complicada, a gente ainda vai lidar muitos anos com tudo isso que está acontecendo. A pandemia vai passar, o vírus vai passar, o Bolsonaro vai passar, e a gente ainda vai ter que lidar com questões de saúde mental, sequelas de saúde mental e físicas também, né, por causa da doença. A gente vai ter que lidar com isso num futuro muito próximo, né? E assim, a gente precisa estar preparado para amparar as pessoas, né, também nesse aspecto, quem tiver melhor, né? E voltar a resgatar essa coisa humana da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, ser solidário. Eu acho que é importantíssimo que a gente seja solidário nesse momento, da maneira como você puder ser, nem que seja falando sobre assuntos e mostrando que as pessoas não estão sozinhas, né? Então, eu acho que é por aí. Tá bom. Rodrigo, um prazer te encontrar. A sua fala foi perfeita, redondinha, fechou de uma maneira maravilhosa, tá? E a gente se encontra pouco, né? Porque são caminhos diferentes, são grupos diferentes. Mas se você precisar de mim para qualquer coisa, eu estou sempre aqui. Mesmo. Você também.
E eu vou te usar outras vezes quando precisar. Por favor, Você permite, por favor. eu uso e abuso, se você permite. Pode E olha, usar parabéns e pode... à mãe pelo filho maravilhoso que ela criou, que ela ajudou a constituir, a sua esposa, que está sendo assim, uma grande companheira e que está demonstrando que vocês juntos estão amadurecendo, crescendo e só progredindo, né? Progredindo não só materialmente, mas também no sentido espiritual da mente, do equilíbrio, da comunhão com o universo, né? Isso é maravilhoso, viu? Você fica com grande gosto. Eu te agradeço. Tá eu te agradeço. Um beijo grande. Beijo. Tchau, querido. Tchau.